Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender para ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Se o Japão jogasse contra o Brasil nas quartas de final, o Japão não teria o conhecimento que o Paraguai tem da história. O Paraguai sabe que vem aqui e pode ganhar, porque já ganhou. E a Argentina, o Paraguai ganhou 2 vezes, a Argentina ganhou 9. Então, tem o Brasil e a Argentina para jogar. E para o Brasil vencer, ele vai precisar fazer o que não fez em nenhuma vez depois da Copa do Mundo, exceto no jogo contra a seleção peruana, que era um jogo de características particulares. Jogar bem. Se não jogar bem, não ganha. Esse jogo para você tem favorito? Eu acho o Brasil melhor coletivamente, acho que por isso o Brasil ganha o jogo. Seria um 51% a 49%, alguma coisa por aí, né? Sim. Tá. Você começou tocando num assunto, eu vou jogar para todo mundo da bancada, porque não acredito que seja uma resposta muito longa e à medida que o programa vai avançando, todo mundo desenvolve. Alguém aqui é contra a opinião do PVC, que entende que o Tite deve permanecer no comando da seleção brasileira? Não, depende da forma como o Brasil, aí no caso, se ganha, continua. Se perde? Se perde, depende da forma. Se tomar, por exemplo... Não. Talvez eu não tenha me colocado bem. Eu não disse o que pode acontecer. Eu estou perguntando a opinião de vocês. Vocês trocariam o técnico da seleção brasileira? Não, isso que eu estou dizendo. PVC permanece com o Tite. Acredita que tem que continuar o trabalho. Nós vamos discutir mais intensamente isso. Tem uma coisa que é do futebol brasileiro, das rupturas. Mas o que sabe que está falando? Tá. Para você. O que eu quero dizer é isso. O Brasil vai enfrentar o Chile ou o Peru na final. Se o Brasil tomar de 4-0 do Chile e do Peru, fecha o futebol brasileiro. É isso que eu tenho para dizer. Tá, vamos imaginar. Não convoca mais ninguém dessa seleção, Tite fora, porque pode acontecer. Para mim seria tão pior do que tomar de 7 da Alemanha, tomar de 4, por exemplo, numa final no Maracanã. Vocês imaginaram isso? Se o Brasil perder para a Argentina por 1-0, você acha que tem que colocar? Não, é do jogo. Está... Mantém o Tite. Aí não. Para você, Sormani? Não, acho que depende muito do que o Brasil apresentar, entendeu? Eu acho que o Brasil não está apresentando nada. Nada justifica nesse momento a insistência com o Tite. Ele já está na seleção brasileira há algum tempo. Nos jogos mais importantes, no começo ele foi bem. A partir da Copa do Mundo ele caiu drasticamente. E eu acho que a gente tem que ter uma sequência de trabalho. O ideal é isso. Mas eu acho que a gente não pode morrer com as convicções, entendeu? Tudo tem um limite. Se você analisa e vê que o trabalho não está prosperando, não está progredindo, não está indo para frente, você tem que mudar. Eu acho isso. Então eu acho que nesse momento o trabalho do Tite na seleção brasileira é um trabalho muito ruim, um trabalho pragmático, um trabalho quadrado. Ele mesmo declarou que não tem imaginação para mudar jogador de posição. Eu acho isso muito perigoso. Ele não foi irônico nessa frase? Então, eu achei que ele foi, mas vamos dizer que não foi. Qual é a grande característica do nosso futebol? É a improvisação, é a imaginação, é a qualidade dos nossos jogadores. O Brasil sempre foi grande, não foi por causa dos nossos técnicos. O Brasil sempre foi grande e ganhou títulos por causa dos nossos jogadores. Em 70 do Zagallo, conversa. É um pouco do Zagallo, mas a maior parte é da seleção brasileira, de quem esteve em campo. Então, nós sempre nos destacamos exatamente por causa disso, da criatividade, da inventividade. A partir do momento que você pega um treinador que não tem condições, não tem capacidade, como ele mesmo disse, de pensar além do 4-3-3, é complicado. Então não serve. Então que ele não tenha voz ativa. Que ele seja um treinador que vá para o banco e olha, o que vocês acham? Quem que deve jogar? Deve jogar esse, diz o líder do time, que eu não sei quem é. Mas, nesse momento, nada me faz crer que o Tite deva continuar. A menos que, nesses 2 próximos jogos, contra a Argentina e depois na final do campeonato, o Brasil joga com futebol exuberante, massacre a Argentina, massacre é a maneira de falar. Jogue bem contra a Argentina e ganhe, jogue bem na final do campeonato e seja campeão. Aí, para mim, muda a história. Agora, se ganhar com 0-0, indo para os pênaltis e passa, vai para a final, 1-1, vai para os pênaltis e é campeão, para mim, troca. Antes do Simo, então, até agora a seleção não se deixou satisfeito. Pra mim, vamos pegar a sonora do Tite? Tá, se a gente puder. Essa sonora que ele falou para o Gustavo Zupac depois do jogo Brasil e Venezuela. Quando ele fala sobre o que ele diz, falta de competência. Não tenho essa competência de mudar
um volante por um atacante e achar que vou ganhar o jogo sem ter treinado. Mas é bom a gente ver a frase ipsis literis. Ok. Exatamente como ele falou. Carlos Eugênio Simon. Desculpa. Bom, Em cima disso que o PVC falou. Um técnico que não treina isso, pra mim, Aí não eu perguntei para ele antes do Paraguai. Porque não é possível que você tenha uma seleção com esse quilate, com esse quadril, com esse jogador, com esse quilate, com essa força. Estatura, né? E você não veio aproveitar os seus jogadores. Volto a dizer, o jogador brasileiro sempre se destacou pela inventividade, pelo improviso, pela criatividade dele. Ele pode jogar em múltiplas funções. Ele pode ter múltiplas funções em campo. Agora o Willian só joga pela direita. O Richarlison só joga pela esquerda. O David Neres só joga ali. Não serve. Hoje em dia no futebol, não serve. Se ele não tem capacidade para fazer isso, não serve para ser técnico da seleção. Aí depois dessa frase que ele falou na entrevista depois do jogo contra a Venezuela, antes do jogo contra o Paraguai, eu perguntei para o Tite na entrevista coletiva. Você disse que que não acredita em ter a competência de mudar um volante por um atacante e ganhar o jogo sem ter treinado. Você treinou antes do jogo contra o Paraguai? Ele repetiu a mesma frase de antes. Só que no jogo contra o Paraguai ele mudou a diferença. Porque ele colocou os 4 contra 4 lá na frente. Ele disse que não faria, mas ele fez. Porque ele tirou o Alan para colocar... Ele fez um 4 contra 4. Ele jogou os 4 atacantes contra os 4 zagueiros da Venezuela. Do jogo contra o Paraguai. Ele não disse que não tinha treinado, ele não respondeu a minha pergunta da maneira como ela foi formulada. Ele apenas repetiu a frase que tinha dito antes, depois do jogo da Venezuela. Do Paraguai, as substituições que ele fez foi no intervalo. Ele voltou com o Alexandre no lugar do Felipe Luiz por uma lesão. Depois, aos 26 minutos, ele tirou o Alan e colocou o Willian. E depois, faltando 10 minutos para terminar o jogo, ele entrou com o Lucas Paquetá no lugar do Daniel Alves. Então foram essas alterações. Carlos Eugênio Simon, com relação à permanência do Tite, qual é a sua opinião? Eu acho que ele passou pelo Paraguai, demorou para substituir, mas se ele perde aquele jogo nos pênaltis para o Paraguai, aí não tinha como ficar. Aí perder nas quartas de final de uma Copa América, quando o nível técnico é baixíssimo, para o Paraguai com 10 homens em campo... Você defende, então, que ele deveria ter saído se perdesse para o Paraguai? Se ele perdesse, vai explicar, vai contar o quê? Mas o Paraguai estava com 10 jogadores em campo. Ele demorou para substituir. Tá? Era um massacre do Brasil. Teria que, na minha opinião, jogar com um volante, abrir. Não é? O Paquetá deveria ter entrado antes e ir mais para cima ainda do Paraguai. Mas enfim, passou nos pênaltis, tá? E está na semifinal. Esse jogo é um jogo truncado. É um jogo para 1-0, 2-1, 2-2, pênalti. Não me parece que vai ser um jogo para alguém golear e o Tite ser demitido. Eu acho que ele fica, ele tem competência para isso, tem condições, já provou, que é um bom técnico de futebol, né? E agora tem que dar continuidade, né? Eu não vejo quem irá substituí-lo assim no futebol brasileiro. Hoje eu não vejo um técnico que tenha essas condições, né, de substituí-lo. Eu entendo que daqui para diante ele tem que permanecer. Legal, eu acho que no início do programa era importante cada um defender a sua opinião com relação ao técnico da seleção brasileira e agora fazer as análises e avaliações do que já aconteceu e do que vem pela frente. Então vamos lá. Quesada, o PVC já falou. Brasil e Argentina, o que você espera do confronto no Mineirão em Belo Horizonte? Ligeiro favoritismo para a nossa seleção, porque joga em casa. Se bem que isso não tem resolvido muito, né? Só fez um jogo contra o Peru também. Esquece tudo que eu falei, né? Tá jogando... Coletivamente... Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Jogou contra a Venezuela em casa. E vai jogou contra a Bolívia em casa. Jogou contra o Paraguai em casa. E goleou o Peru, sabe onde? Em casa. No Brasil. Coletivamente é um time mais forte que a Argentina, mas a gente não tem o Messi. E o Messi é o único cara que pode desequilibrar o jogo. Das duas seleções? Vamos escolher um só, é o Messi. O Messi é gigantesco, no Barcelona, né? Mas uma hora ele vai... E pode ser contra o Brasil, né? Que esse cara uma hora vai desencantar e a gente também tem esse azar, né? Às vezes pode ser contra a gente. O sistema defensivo do Tite é a 8ª maravilha do planeta. Só que um time consistente, equilibrado, não pode ter só uma defesa que não toma gols. Tem que ter um meio-campo decente, inteligente, criativo, com velocidade e tem que ter um ataque que saiba fazer gol. O Brasil cria, mas o gol que o Jesus perdeu, por exemplo, não... mas a bola bateu ali, não importa, cara. É o gol, o goleiro, a bola e o jogador. O cara não pode, um jogador de seleção não pode perder o raro momento de se fazer o gol.
Né? A gente já vai falar do Jesus comparando aí com um cara que está metendo gols lá do outro lado. Então esse é o problema. Agora, eu fico estarrecido de ouvir essa discussão que vocês tiveram aqui, que o Tite não treina o time com o atacante entrando na vaga do volante. Cara, não é possível. Eu ouvi que o Tite falou isso, mas eu não acredito que o Tite tenha falado isso. Me belisca, não é possível. Ele falou. O técnico da seleção brasileira tem que ter... Ele tem que tentar fazer alguma coisa quando o time dele está perdendo. Vamos lá. Ele não falou que ele não treina. Ele falou que ele não tem a competência de fazer a mudança de um volante por um atacante e achar que vai ganhar o jogo sem ter treinado. É importante pegar a frase inteira. Tudo bem, então, mas ele não treina. Não, ele não falou que não treina, é isso que eu estou dizendo. Ele falou essa frase. Essa frase não tem eu não treinei. Em nenhum momento ele falou eu não treinei essa mudança. Espera um pouquinho. Então repita a frase, por favor. Eu não tenho... era legal se a gente pegasse... Eu não tenho a competência. Tá, é uma ironia do Tite. Vai, eu não tenho a competência. Não, eu não acho que ele foi irônico, não. Não, eu acho. Que não foi irônico, não. Eu só acho que ele falou que não tinha essa competência. E no jogo contra o Paraguai, ele fez diferente do que ele disse. Então, mas pelo que você falou, ele não tinha treinado... Não, ele não... É compra de louco isso daqui. Ele não treinou ou não treinou? Então, eu não sei se ele treinou, o treino é fechado. Mas ele falou que não treinou. Não, ele falou que ele não tem a competência de mudar se ele não tiver treinado. Olha, desculpa, Tite, você não pode vir a público, você é o técnico da seleção, você é um dos maiores técnicos do mundo. Você não pode falar um negócio desse. É inadmissível que o técnico da seleção não tenha 20 formas de jogar. Estamos falando da seleção brasileira de futebol, gente. Para tudo, o que é isso? É a seleção brasileira de futebol. Tite, é pouco tempo. Mas o técnico da Venezuela teve pouco tempo, da Argentina... Da Venezuela teve um pouquinho mais, mas também pode ter um ano e não vai resolver. Da Argentina teve pouco tempo, do Uruguai teve pouco tempo. Por favor, viu? Senhor Mani, o que você espera desse confronto Brasil e Argentina? Um jogo igual. Igual? Igual. Tem favorito? Não. Eu acho que se esse jogo fosse em Itaquera, o Brasil teria um favoritismo maior. Por quê? Porque Itaquera é a casa da seleção, porque é uma seleção corintiana, né? Basicamente é uma seleção corintiana. Você viu a manifestação da torcida do Corinthians no jogo do Brasil contra o Peru. Isso ficou claro. A gente assistiu também Chile e Colômbia e Itaquera. Toda vez que o Mina pegava na bola, o que acontecia? Era vaiado. Por quê? Porque ali, naquela região, ela é uma região repleta de corintianos. Então, a grande parte dos torcedores que estiveram... O Tite tem respaldo do torcedor corintiano? Sem dúvida. A identificação dele com o Corinthians é muito grande, né? A comissão técnica todinha corintiana. A ponto de fazer essa diferença? Faz. O torcedor tem um carinho a respeito do Corinthians. E tem que ter mesmo. Porque o Corinthians deve muito ao Tite. Assim como o Tite deve muito ao Corinthians, o Corinthians também deve muito ao Tite. Né? Então, uma seleção que tem 4 jogadores que passaram ou estão no Corinthians, né? O Cássio, o Fagner, o Marquinhos e o William, né? São 4 jogadores que lá passaram. A comissão técnica praticamente ela é todinha corintiana. Então, quando ele chega na Itaquera, aí esse é um ambiente favorável. Não digo que o ambiente em Belo Horizonte, em Salvador, em Porto Alegre, em qualquer outra praça, seja um ambiente hostil à seleção. Não é. Mas não é um ambiente de apoio. Se fosse em Itaquera, volto a dizer, eu acho que o Corinthians... O Corinthians, Misturou fui traído pela minha... Né? Quase como se fosse o Corinthians, né? A seleção brasileira teria o apoio do torcedor. Mas como esse jogo vai ser em Belo Horizonte, o torcedor vai ser indiferente no primeiro momento. Se estiver jogando bem, ele vai apoiar. Se estiver jogando mal, ele vai vaiar. Eu, sinceramente, eu não vejo muita diferença do Brasil para a Argentina, não. Eu acho que vai ser um jogo absolutamente igual. Se o Messi jogar um pouquinho do que ele sabe jogar, a Argentina é favorita. O que vocês acham do Brasil não conseguir fazer gol na Venezuela, do Brasil não conseguir fazer gol no Paraguai? O que é que está acontecendo? Por que o ataque da seleção brasileira tem tanta dificuldade para fazer gol? A explicação que a gente tem ouvido, e os especialistas, os técnicos que eu recebo aqui no debate final, especialistas, têm tratado do assunto também com a seguinte questão: todo mundo está jogando atrás, estão fazendo aquela linha de 10 jogadores. Mas é surpresa isso? Não, nenhuma surpresa. Então o técnico tinha que ter se preparado para isso, certo? Então, é o que o Brasil não está fazendo gol porque ele não trabalhou para isso. Eu quero saber de vocês, qual é a opinião? Por que não está fazendo gols e o que deveria fazer, na opinião de vocês, para conseguir furar a retranca dessas seleções que estão na Copa América, PVC? Está faltando apoio. Vou falar de outra pergunta que eu fiz para o Tite na última coletiva, depois do jogo contra o Paraguai. Está faltando mais apoio para o lado, para fazer o triângulo de passe?
Porque, assim, a seleção joga o que se convencionou chamar hoje em dia de jogo apoiado. Não quer dizer que a seleção seja absolutamente radical para fazer esse jogo apoiado. Jogo apoiado, o Barcelona joga, o Manchester City joga. Você tem um jogo de triângulos o tempo inteiro. Me explica no Brasil o que é um jogo apoiado, com os nomes dos jogadores da seleção. A seleção tem uma ideia de jogo que é sair por baixo, sair pelo zagueiro. É muito difícil você ver o Alisson quebrando uma bola para lançar lá na frente. A bola sai pelo zagueiro, do zagueiro pro lateral, com um triângulo Marquinhos, com o volante, com Daniel Alves, com um triângulo com o volante, com um triângulo com o Arthur. Quando a bola chega na frente, talvez por sair de trás com a bola com um time muito controlado aqui atrás, com o jogo apoiado, o jogo de triângulos, quando a bola chega na frente, quando a bola vai pro ponta e os adversários estão jogando em 12 metros, eu vivo dizendo isso aqui, o Sormani conhece basquete muito melhor que eu. É um jogo de basquete que não é o da NBA, que foi a final da NBA desse ano, foi o jogo dos 3 pontos. Você joga num espaço de 12 metros. Se entre a marca do pênalti e a meia-lua tem 11 metros, se você prestar atenção onde começa a linha defensiva de um time e onde termina a linha do meio campo do time, esquece o atacante lá na frente, você tem 11, 12 a 15 metros no máximo. Então quando você joga a bola pro lado, pro teu ponta, pro Everton, você fala assim, o drible quebra a linha. Se o Everton domina e tem o lateral que vem em cima dele, o zagueiro na sobra e o volante que encosta, ele fica no contra 3. Se você não tiver o lateral fazendo ultrapassagem e o meio encostando... Felipe Luiz nesse caso. E o Coutinho encostando, aí você equilibra e faz 3 contra 3. Quando você faz o passe e sai na frente, aí você forçou o mano a mano. Tem uma situação no jogo contra o Paraguai que foi uma inversão rara. Isso não está acontecendo com a seleção. Não está acontecendo. Não tá. E isso deveria acontecer. Eu perguntei para o Tite na entrevista coletiva depois do jogo contra o Paraguai. Esse apoio para os pontas precisa melhorar ou não é necessário? Ele falou, é necessário, precisa sim. Precisa melhorar. Ele admitiu que precisa melhorar. Então, de novo, vou voltar para o contrário, para o início. Que a seleção brasileira não está jogando bem, é óbvio. O Tite admitiu que a seleção não está jogando bem. Não está bom. Não está bom. A pergunta é como vai melhorar. Como vai melhorar? Manda todo mundo embora e começa de novo? É uma hipótese. Ou você vai melhorar vendo o trabalho, lembrando que a França e Portugal perderam para a Albânia antes de França e Portugal fazer, um ano antes de França e Portugal fazer na final da Euro. Por quê? Porque a Albânia jogava nesse espacinho de campo